Como pode acontecer que um dos jogadores de futebol mais lendários tenha apenas $7 em sua conta e esteja atrás das grades em uma das prisões mais perigosas da América do Sul? Se você quer conhecer essa história dramática, fique até o final deste vídeo. A trágica história de Ronaldinho começa em sua infância, pois ele nasceu em uma das cidades mais perigosas do Brasil, onde apenas andar pelas ruas pode acabar com sua vida. Os pais de Ronaldinho só geraram dinheiro suficiente para sobreviver em um barraco de madeira. Para ele, não seria fácil se tornar um jogador de futebol profissional. O problema era que seus pais eram tão pobres que nem podiam comprar sapatos. Então, papai mentiu e disse a ele que, para se tornar uma estrela do futebol, era melhor praticar sem sapatos. E talvez o pai dele estivesse certo, porque o irmão mais velho de Ronaldinho, Roberto, aos 16 anos, já era um prodígio do futebol nas favelas. Então, Ronaldinho os ouviu, afinal, ele queria que seu pai se orgulhasse dele, e seu irmão Roberto seria um dos que mais o ajudariam em todas as etapas de sua carreira. Todos os dias ele estava na rua e no quintal. O bom dessa história é que os dois irmãos se tornaram jogadores profissionais por causa do pai. E o pai de Ronaldinho sabia que seus filhos eram especiais e dedicaria cada segundo de sua vida a treinar com os meninos. E pouco depois aconteceu Roberto, irmão mais velho de Ronaldinho, jogaria no Grêmio. Todas essas habilidades fariam dele uma estrela. Então o Grêmio ofereceu a ele o negócio de uma vida. Não só Roberto receberia um bônus de assinatura, mas também compraria para toda a família uma casa grande com piscina. Então era oficial. Roberto salvou a família. E depois de sair do bairro, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus por permitir que ele realizasse seu sonho. Assim, em seu aniversário de 18 anos, a família planejou uma comemoração e, quando Roberto voltou do treino, percebeu que todo o sacrifício do pai realmente valeu a pena. Mas assim que Roberto entrou pela porta, acontece que seu pai teve um ataque cardíaco enquanto estava na piscina. Os médicos fizeram tudo o que podiam. Os meninos não podiam acreditar. Seu ídolo se foi. Seu pai trabalhava todos os dias e sacrificava todo o seu tempo para que eles tivessem a chance de se tornarem profissionais. Assim, eles dedicariam tudo em sua memória. E a partir desse momento, Roberto se tornou o homem da casa. Ele estava à altura da tarefa de trazer comida para a mesa. E mesmo que Ronaldinho tivesse 8 anos, começaria a mostrar que ele ia ser uma estrela. E mesmo que Ronaldinho estivesse em uma missão, todos os holofotes estavam em Roberto, que carregava o peso da família nos ombros. Ele conquistou 3 títulos consecutivos com o Grêmio, por isso foi colocado na órbita da seleção brasileira e teve a oportunidade de jogar por seu país. Mas, pouco antes de aceitar a oferta, ainda faltava um jogo para o Grêmio, e foi quando ele sofreu uma lesão no joelho que arruinaria sua carreira. A partir daquele momento, Roberto sentiu que o mundo iria desabar, e ele sabia que nunca mais seria o mesmo jogador, então sentiu que todo o sacrifício de seu pai era uma perda. Mas afinal, toda a família dependia dele, então ele sabia que só havia uma opção: Ronaldinho. Roberto se tornaria seu empresário para garantir que Ronaldinho não cometesse o mesmo erro, porque se não o fizesse, a família acabaria. Ronaldinho estava pronto e dedicaria toda a sua adolescência ao futebol, desenvolvendo todos os aspectos do jogo, passando, driblando, tudo em um só jogador. Estou falando em um ponto que seu time venceu uma partida por 23-0 e ele marcou todos os 23 gols. Então, ficou claro, Ronaldinho era diferente. E é por isso que, em 1998, o Grêmio ofereceu para assinar um contrato para transformá-lo em jogador de futebol profissional. Ronaldinho conseguiu realizar o sonho pelo qual praticamente trabalhou a vida toda, e finalmente estava completando o que seu irmão Roberto havia começado. Mas o sucesso vem de muitas formas. Foi difícil para Ronaldinho comemorar. Ele sabia o que havia acontecido com Roberto e olhar para trás e lembrar de seu pai era difícil para ele. Mas este seria o impulso para se tornar uma lenda do futebol. Porque depois de jogar 4 anos no Grêmio e representar a seleção brasileira na Copa das Confederações, torneio com grandes jogadores, Ronaldinho começou a atrair alguns dos clubes mais prestigiados. E no ano de 2001, ele assinou um contrato de 5 anos e $5 milhões com o PSG. Com os holofotes ligados, Ronaldinho começou a temporada no banco de reservas, mas teve uma sequência de 4 jogos consecutivos marcando gols, e a partir daí, dominaria o resto do ano, com o melhor ainda por vir. O técnico do PSG observou que Ronaldinho tinha um grande problema: ninguém se tornou milionário e, sem dúvida, um craque do futebol, sem treinar, sem levar em conta suas prioridades, tudo por causa de seus vícios. Ele pegava aviões por todo o país e festejava todas as noites, e chegou ao ponto que o futebol só era exibido em dias de jogos. Então,
Em 2003 eles decidiram transferi-lo, mas o tempo todo isso era basicamente o que Ronaldinho precisava. E naquele ano teve a atração de todos os clubes, mas decidiria ir para o Futebol Clube Barcelona, e ele se tornaria um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos em homenagem a seu pai. Ronaldinho para este momento estava em outro nível, ganhou 2 prêmios como melhor jogador do ano pela FIFA, uma bola de ouro, e ainda fez um comercial com a Nike que chegou a 1 milhão de visualizações em seus primeiros vídeos no YouTube. Esse homem estava se tornando mais que um atleta, já era considerado uma celebridade, mas mesmo sem saber tudo isso, o clube de futebol do Barcelona estava preocupado, porque sabia o que estava por trás dos bastidores. Ronaldinho foi visto bebendo vodka, uísque, gin todos os dias. Os amigos que Ronaldinho convidou diziam que havia dias que ele bebia de manhã à noite. E neste momento, inclusive, o brasileiro sabia que isso já era um problema, ou seja, nas negociações dos contratos ele tentou impor cláusulas nas quais era permitido faltar a um treino para ir a uma festa. E este foi o começo do fim. Quando a queda começou, Ronaldinho prometeu ao Barcelona Futebol Clube continuar treinando para suas próximas partidas, mas já era tarde demais. Ele viu Lionel Messi, um menino, como um menino tímido, então ele fez o argentino se sentir em casa, e eles lentamente se tornariam irmãos. Mas o Futebol Clube Barcelona viu que Ronaldinho, por seu vício em bebida e sua indisciplina, seria uma má influência para Messi, que naquela época já era visto como o rosto do futuro do clube. Então, em 2008, o Barcelona deu a notícia que seu contrato não seria renovado e isso prejudicou, porque enquanto jogava pelo Futebol Clube Barcelona, era a primeira vez na vida que estava realmente feliz, todas as noites. Ser capaz de colocar um sorriso no rosto dos fãs o fazia se sentir como algo maior do que ele mesmo. Depois de conquistar cada um dos grandes troféus, essa situação superava quaisquer planos que o brasileiro pudesse ter, e ele começou a perder o foco, ele treinou menos e foi à festa mais. Tudo isso tomou conta de sua vida completamente. Ninguém sequer questionou o talento de Ronaldinho, mas as noites causaram sua queda final. Talvez, no álcool, ele tenha encontrado um refúgio para a perda de seu pai. Então, naquele ano, ele iniciaria as negociações para assinar um contrato com o AC Milan, onde sim, repito, negociou cláusulas para que o clube lhe permitisse festejar. Mas graças à sua fama e ao seu talento inquestionável, o Milan deu-lhe uma chance, e ele sabia que essa oportunidade era o renascimento de sua carreira ou o fim dela. Nos anos seguintes, ele saiu de equipe em equipe, e em 2015 ele deixou o futebol. O que as pessoas não tinham percebido é que Ronaldinho não estava atrás da glória. Ele queria estar em um lugar onde se sentisse apreciado, onde as pessoas não o criticassem por seus hábitos. Isso fez com que ele perdesse o amor por este esporte e sofresse uma terrível depressão, e a única coisa que o motivava era a festa, que quase lhe custou a vida. Uma vez que sua carreira no futebol terminasse, as consequências de suas decisões piorariam a cada dia. Sem entradas de dinheiro, as festas nunca pararam. E beber de manhã a manhã, isso tem um preço. E em 2015, bater seu carro em uma vala, isso deve ser um alerta. Mas ver Ronaldinho naquele momento nos fez saber que algo claramente não estava certo. Todo mundo esperaria que alguém que em algum momento de sua vida tenha sido um fenômeno global fosse feliz, mas a verdade era que ele não estava recebendo a ajuda de que realmente precisava desesperadamente. Então a bebida continuou. E as coisas ficaram cada vez piores. Ele começou a se recusar a pagar suas contas e a se envolver em negócios obscuros. Eventualmente, a justiça agiria e foi determinado que Ronaldinho não havia pago seus impostos. Sua dívida era superior a $1 milhão. E pior ainda, o brasileiro estava praticamente falido. Ronaldinho passou de $90 milhões em sua conta bancária para $7. Suas propriedades foram investigadas, classificando-o como um risco de fuga. Pelo qual as autoridades retiveram seu passaporte. A essa altura, Ronaldinho já havia atingido o fundo do poço, e foi aí que ele e Roberto cometeram um pior erro. Para isso, Ronaldinho estava atrás das grades, enfrentando 5 anos de prisão, então ele sabia que sua vida tinha que mudar, e felizmente, durante o tempo, esperando que as coisas acontecessem, ele estava entre outros presos que também queriam se reerguer, e o fizeram através de amistosos de futebol, mas afinal, ele passou seu aniversário de 40 anos em uma cela, comendo bolo e churrasco. Depois de 32 dias na prisão, ele teve sorte, porque o juiz decidiu lhe dar uma segunda chance, e para isso, ele teve que pagar $1 milhão de fiança para ser concedida a prisão domiciliar, ou então teria que passar os próximos 5 anos de sua vida em uma prisão de segurança máxima no Paraguai.
Então o brasileiro não teve escolha a não ser concordar. Sem dúvida, a prisão foi o despertador que ele precisava, pois assim que foi solto, lutou para mudar radicalmente sua vida, como nunca antes. Ronaldinho tornou-se um sábio empresário. Nos 4 meses seguintes, tornou-se promotor de futebol, abriu um estúdio de rap, completamente sóbrio e tem a sua própria marca de ginásios orgânicos. Já apareceu até em comerciais, assinou contratos para ser a imagem de empresas de videojogos, tendo a oportunidade de criar a sua própria equipa no FIFA 2021. Este homem foi detido na prisão com apenas 7 dólares, de modo que apenas 4 meses depois voltou a ficar milionário. Mas mais importante do que tudo isso, Ronaldinho iniciou a produção de seu próprio filme e durante o processo encontrou o chamado da vida. O que Ronaldinho realmente precisava buscar era a felicidade. E quando já estava na casa dos 40 anos, tudo o que podia dizer é: um período difícil está chegando ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer a todos pelo carinho e apoio que recebi. E esse é o título do filme dele, Ronaldinho, o homem mais feliz do mundo. Se gostou deste vídeo, apoie-nos dando um grande like, inscreva-se no canal e clique no sino de notificação. Até logo, nos vemos em um próximo vídeo.